aqui no Espírito Santo, mais de 8.000 pessoas foram afastadas do trabalho por conta de problemas relacionados à saúde mental. Pessoas que adoecem por conta de pressão no trabalho, porque não conseguem desenvolver as atividades. São vários motivos que podem levar a esse afastamento. Vamos acompanhar na reportagem de Matheus Souza. Todo dia, a Alessandra segue um ritual essencial: a medicação para controlar os sintomas da depressão. Há mais de 20 anos, ela enfrenta a doença em ciclos que vão e voltam, interferindo diretamente na vida pessoal e profissional. Quando meu pai faleceu em 2001, eu não esperava, porque ele faleceu novo, com 59 anos, Foi um choque para mim. Aí, a partir disso, eu fiquei com depressão, A gente sente aquela vontade de só ficar na cama, dormindo, muda a rotina toda, não tem animação para nada, O impacto foi tão grande que ela precisou reinventar sua carreira. Depois de enfrentar dificuldades e até uma demissão em apenas um mês, hoje encontrou no home office uma maneira mais saudável de trabalhar. Eu sempre fui muito discriminada no local de trabalho, Quem tende a ter depressão não costuma nem falar, As pessoas que têm depressão, elas não costumam falar para as pessoas que têm, não, por causa da discriminação, A realidade da Alessandra reflete um problema maior. Aumentaram nos últimos anos os afastamentos do local de trabalho por conta de transtornos mentais. Só no ano passado, o Espírito Santo registrou mais de 4.700 casos apenas por depressão e ansiedade. De fato, houve de 2023 para 2024 um aumento significativo do número de afastamentos. A gente tem quase 500 mil de afastamentos por motivo de saúde mental, e um aumento de 68% em relação a 2023 para 2024. Certamente, por trás desse número, nós temos ainda uma cicatriz da pandemia, A pandemia dizimou uma quantidade enorme de pessoas, também produziu uma insegurança financeira, sofrimento psíquico, e certamente esse é um dos elementos muito importantes, na avaliação desse atual cenário. Os dados mostram que as mulheres são as mais impactadas e que algumas profissões estão mais vulneráveis. Áreas como educação, saúde e atendimento ao público registram mais casos de adoecimento mental. Profissões que exigem alta performance aumentam a chance de adoecimento. A gente viu na pandemia, a condição pandêmica aumentou o adoecimento em profissionais da área de saúde. Os professores também, a gente vê uma quantidade muito grande de professores adoecidos. E quem trabalha com comércio, fica aquela escala longa, com pouco período de descanso, isso também, e às vezes metas inalcançáveis, isso se associa com adoecimento psíquico. Especialistas alertam que o ambiente de trabalho pode ser um fator determinante para a saúde mental. Pressão excessiva, assédio, carga horária extensa e falta de reconhecimento estão entre os principais desgastes. Alterações do ciclo de sono são sintomas sempre muito importantes. Alterações do ciclo alimentar. Então, quando a pessoa passa a ganhar muito peso ou passa a perder peso associado a dormir muito ou dormir pouco, com mudança dos afetos, da perspectiva da pessoa em relação à própria vida, da esperança, do desânimo, vale a pena passar por uma avaliação clínica criteriosa para investigar. Com certeza tem que procurar ajuda. E para a gente entender melhor o motivo que tem levado tantos capixabas a precisar se afastarem do trabalho por conta da ansiedade, da depressão, deixa eu virar aqui nossa mesa de café. Estou muito bem acompanhada aqui com o Dr. Valber Dias, psiquiatra, já amigo aqui dos nossos amigos do TN1, do Tribuna Amanhã agora também. Bom dia, Dr. Valber, obrigado seja pelo bem-vindo. Convite, eu que agradeço. Que bom, a gente vai falar de um assunto muito importante, a gente viu aí na reportagem, a nossa amiga Alessandra, professora, ela representa, acho que muitos brasileiros, muitos capixabas, Ela precisou se afastar do trabalho em função da depressão e mais, ainda tinha vergonha de compartilhar o que ela estava passando com os colegas de trabalho, com a família, É muito comum esse sentimento, doutor Valber? E como é comum, acontece coisa muito estranha quando a pessoa nitidamente precisa se afastar e a gente fala assim, olha, você precisa se afastar, mas eu não quero, Assim, mas aí o que você vai colocar aqui? Eu falei, o que você tem,
E ela não quer, às vezes, que coloca qual é a doença, por vergonha. Por vergonha, Por vergonha. E vários problemas que envolvem isso também, porque a pessoa já vai precisar se afastar do trabalho, porque ela está passando por um problema, e aí ela pensa no lado financeiro também, mas eu não quero entrar no INSS. E aí já gera uma ansiedade, porque ela vai ter que se afastar do trabalho, né? Ou ela fala assim, não, mas eu vou atrapalhar meus colegas, eu vou atrapalhar você, mas Também. olha só, se você ficar assim desse jeito, aí você vai atrapalhar, inclusive é você mesmo. Exatamente. Agora, quando a gente fala de afastamento do trabalho, né, doutor Valber, em função da ansiedade, da depressão, muitas vezes a causa desse problema é o próprio trabalho. E aí, como é que a gente faz? Então, é uma doença multifatorial, então assim, ela tem um componente da pessoa? Tem, mas tem um componente ambiental, e esse ambiente envolve os ambientes que ela circula, trabalho, família, então esses ambientes são causas de adoecimento, conforme a dinâmica desse trabalho, a dinâmica desse ambiente que está cercando a pessoa e o contexto, né? O contexto que o mundo às vezes está vivendo também influencia. Mas sim, o trabalho é fundamental, afinal de contas a gente passa a maior parte do tempo útil do dia no trabalho, né? E eu acho que são vários sintomas que a pessoa pode ir apresentando. Eu vou pedir para o senhor já ir apontando para a gente, né, que sinal que a pessoa que está assistindo a gente aí em casa pode ligar o alerta. Opa, isso aqui está indo além do meu cansaço do dia a dia. Tem alguma coisa aqui que está estranha, está a mais. Como geralmente começa com um quadro ansioso, a primeira coisa é a questão da preocupação. Por exemplo, a preocupação é uma coisa normal. Eu posso estar aqui preocupado, será que eu vou terminar a tempo de chegar no meu horário de trabalho? Ok, mas se eu não consigo me desligar dessa preocupação para estar aqui presente, prestando atenção nas coisas, isso já é um problema. Ou seja, me dificulta me concentrar aqui porque eu estou preocupado. Ou seja, eu não controlo a preocupação, ela está me controlando. Olha. Então, isso é um aspecto importante. E aí, quando essa preocupação fica constante, fica o tempo todo presente, a pessoa evolui para um quadro depressivo, aí já começa a ter sintomas mais relacionados a esse esgotamento, que também na ansiedade tem um esgotamento físico e mental. Essa preocupação gasta muita energia estar preocupado. Preocupado o tempo todo, entra um quadro de exaustão, né? Mental, vamos dizer assim. A gente está falando de uma doença que, diferente de muitas outras, ela muitas vezes não tem sintomas tão aparentes. Então, seu colega de trabalho muitas vezes está ali do seu lado, sorrindo, feliz. O que a gente pode observar de mudança no comportamento para gestores? A gente que tem colegas de trabalho podem apontar, acho que meu colega não está legal. Porque às vezes ele vai estar feliz, ele vai estar rindo, mas já está num quadro depressivo. É muito assim uma mudança no padrão de funcionamento da pessoa. Então, tem pessoas que naturalmente são mais alegres, mais fechadas, mais divertidas, mais travadas, e essa mudança é muito sutil, às vezes muda, deixa de ser quem ela sempre pareceu, ou aquela função que ela está exercendo no trabalho ou em casa começa a ficar comprometida, ela já não consegue mais desempenhar profissionalmente da mesma forma ou socialmente da mesma forma, não está mais tão presente na família, não está mais tão presente como pai, como irmão, como filho. Então, assim, então a funcionalidade está prejudicada. Então, é muito nesse olhar que tem um olhar subjetivo, que aí depende de você realmente conhecer com quem você está lidando, né? Tem pessoas que você bota o pé, assim, você está diferente hoje, você sorri. É verdade. Tem esse olhar atento, mas tem coisas mais objetivas que dá para serem monitoradas. Perfeito. Né? Os dados do INSS, pessoal, traçaram também um perfil de quem são esses trabalhadores que precisaram se afastar aí no ano passado, batendo recorde, né? No ano passado, em 10 anos, não se viu um número tão grande de afastamentos do trabalho. A maior parte dessas pessoas que precisaram se afastar em função da saúde mental, mulheres, tá? 64% e com a idade média de 41 anos. Mulheres muito novas. Por que as mulheres tiveram que se afastar tanto assim do trabalho? Então, tem vários fatores que explicam isso aí. A primeira, questões assim, naturais da mulher por um perfil, a mulher é mais observadora, ela é mais atenta, ela presta atenção em tudo. Ela então, está assim, olhando aqui, mas está olhando tudo em volta, e já está atenta. Então, com isso, se ela vai prestar atenção em tudo, ela pode detectar problemas em vários lugares. Segundo, ela está mais ativa, ou seja, a mulher acaba tendo um ciclo de trabalho, e os homens perceberam um pouco disso na pandemia, triplo, né? Ela trabalha de manhã, de tarde, ainda tem à noite a casa. Sim. Então, assim, ela tem mais uma atividade, vamos dizer assim, porque em casa também é uma atividade. É um mais trabalho constante. tanto. Também, ou até mais. Né? Então, esses dois fatores, mais o fato de ter um papel, vamos dizer assim, cultural, uma expectativa, que às vezes nesse momento não é atendida, e ela não consegue lidar com isso, acaba fazendo ela adoecer mais. Né? Então, tem fatores aí biológicos, ambientais e culturais, né, envolvidos nesse adoecimento maior das mulheres. E realmente, estatisticamente, elas
tem mais depressão, tem mais ansiedade. Dando essa sobrecarga, né? As amigas que estão assistindo aí a gente em casa, que de repente já estão preparando o almoço, pensando no que vão comer na janta, no que vai fazer para dar conta da roupa dos filhos, que tem escola já amanhã, a semana inteira. A essa hora já tem roupa pendurada, já fez o almoço, já tá no amanhã. Exatamente. Está pensando no amanhã e às vezes até no depois de amanhã, muito depois. Pois então, é. esse olhar ali, né? É uma preocupação que precisa ser dividida. Por isso que é importante também ter a participação da família nesse processo. A gente falou das mulheres, mas muitos homens também enfrentam esse problema, claro. Mas aí é que está a questão. Tem dificuldade de pedir ajuda, seja para alguém do trabalho ou até mesmo para procurar um médico. Né? E isso aí é perigoso demais, né, doutor? E aí tem a questão cultural de novo, ou seja, que o esperado do homem é que ele esteja forte, pronto, viril, e que ele não vai pedir ajuda, ele é forte, ele é fortaleza, então ele não vai pedir ajuda muitas vezes. E aí quem é que leva ele? A mulher. Ela que está prestando atenção em tudo, inclusive no homem. Fala assim, não, vem cá, você vem no consultório. E ainda tem mais essa carga para a mulher, levar o homem. Isso aí. Na maioria das vezes o homem vem com uma demanda que a mulher falou para ele vir ou vem junto com ele. Né, no consultório, por exemplo. Mas é importante a gente alertar, né? Assim, os homens precisam procurar ajuda, né? É fundamental, porque assim, a vergonha, forma do homem, como ele vai ficando velado, o quadro, quando ele aparece, ele já está muito grave. Já está gravado. E aí é perigoso isso ir para um desfecho mais fatal. Exatamente. Isso é preocupação. Perfeito. Né? A gente está falando dessa idade média aí, dos trabalhadores que o INSS traz para a gente que precisaram se afastar, 41 anos, mas a gente precisa de um olhar atento também para os jovens. Muitos jovens que estão entrando aí cada vez mais cedo no mercado de trabalho, mas que estão no meio dessa competitividade maluca aí do mercado de trabalho, metas inalcançáveis de vidas que a gente vê aí nas redes sociais. Perfeito. Pessoa com 25 anos que já tem 2 carros, que já tem um casarão naquele condomínio maravilhoso. E isso gera um sentimento de frustração nos jovens. Isso, né? Você gera uma expectativa muito diferente do que é a realidade. Então, assim, é muito importante tomar cuidado com os nossos filhos sobre, assim, qual expectativa você está gerando, onde é que você vai chegar, né? Então, a gente estava comentando, por exemplo, um jogador, você acha legal jogar futebol? Legal. Aí você vê lá um jogador bacana, que está indo muito bem, está ganhando muito dinheiro, tudo bem, então vou jogar futebol e vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro com ele. Não é assim. Não é bem assim. Então, mas é isso que acaba vindo, né, nas redes sociais, que sim, todo mundo pode chegar no patamar que aquele pequeno percentual conseguiu atingir. Né? Muitos jovens, inclusive, já não querem mais nem fazer faculdade, já acham que não tem mais necessidade, porque se o fulano de tal influenciador está fazendo marketing digital, está ganhando milhões assim com 20 anos, para que eu vou fazer faculdade? De fato, assim, algumas profissões um quadro técnico resolveria, mas a questão assim, do conhecimento teórico, tendo ou não faculdade, é fundamental, porque você precisa gerar um conteúdo de qualidade, então você tem que primeiro se preparar para gerar esse conteúdo. Eu acho super bacana que tenha esse processo, essa democratização de expor conteúdos, mas precisa ter o conteúdo, né? Isso que é importante. Olha, e para puxar responsabilidade também para as empresas e para os gestores, o governo anunciou no ano passado, no fim do ano passado, atualização na norma regulamentadora que apresenta as diretrizes de saúde do trabalho e vai passar a contemplar também, né, doutor Valber, as questões de saúde mental, trazendo essa discussão para o centro. Então, né? Passava a lei em maio, se eu não me engano. Para antes de ser psiquiatra, eu fui médico do trabalho, e no que a gente vai estudar medicina do trabalho, tem as normas regulamentadoras. E elas eram muito focadas, sempre foram muito em questões do trabalho, de adoecimento físico. Né? Então, esse olhar para a saúde mental, e aí talvez se explique um pouquinho dessa estatística, começou a ficar mais nítido. Eu acho que a pandemia falou assim, gente, isso existe, não dá para ignorar isso aqui. A pandemia trouxe muito esse olhar, né? Esse olhar para então, isso não é uma frescura? Não, isso não é uma frescura. Né? Então, esse olhar que veio com a pandemia, acaba que despertou, inclusive, aí nas normas que incluísse também questões relacionadas à saúde mental, porque então elas eram muito restritas à saúde apenas orgânica, vamos dizer assim, não vou dizer física, porque também tem um substrato físico na saúde mental, orgânico, só que às vezes não é fácil de ver igual um braço quebrado. Exatamente. Nosso WhatsApp aqui está bombando, que eu sei, já sabia que isso ia acontecer, um assunto que impacta diretamente na vida das pessoas que estão assistindo a gente, das mulheres, dos homens, das famílias, com o Dr. Valber Dias, psiquiatra. A gente está falando hoje sobre esse recorde, o número de trabalhadores afastados aí do serviço em função da saúde mental, ansiedade, depressão aí na ponta. A gente abriu o nosso WhatsApp
né, no primeiro bloco para você de casa participar e mandar perguntas. Então já vamos começar abrindo a nossa rodada de perguntas, doutor. Yuri Rangel de Vitória falou o seguinte: sou dono de uma empresa e percebi que o rendimento de um funcionário tem caído bastante. Ele chegou, inclusive, a comentar sobre sair do trabalho. Olha só, procurou o chefe para dar essa sinalização. Como é que eu posso abordá-lo sobre o assunto? Como é que eu posso oferecer ajuda? Yuri, obrigada aí por compartilhar com a gente. E aí, como é que ele faz? Só de saber que tem um gestor que está atento a isso e que, assim, como ajudar, ele já está no caminho certo. Que bom. Né? Então, assim, está atento, está sensível e não tem outra forma que não a direta, que é perguntar: olha, eu estou vendo que você não está bem, e aí, você quer alguma ajuda? Eu posso te ajudar? Porque a gente tem que respeitar também a intimidade do outro. Então, claro. assim, se ele aceita ajuda, ok, vamos lá, vamos te ajudar. Não, acho que... Porque muitas vezes a pessoa, no contexto de uma depressão, por exemplo, grave, ela não tem um insight adequado de que ela pode fazer. Ela acha que é melhor ela sair do trabalho e acabou o problema. Não é, ela pode agravar o problema. Então, nesse momento de crise em saúde mental, não é um momento para tomar decisões. As decisões, né, tomadas nesse momento podem ter grande chance de depois você se arrepender. Então, espera um pouquinho, melhora um pouquinho, aí você fala assim: agora eu estou bem. E aí, sim, realmente eu quero sair. Então, às vezes, é sugerir para ele: você não quer esperar você melhorar um pouco para aí sim você tomar essa decisão? Não, não quero, ok. Deu espaço para ele. Mas não, talvez ele precisava desse suporte. Não, tô vendo que você está aqui comigo. E aí entra uma coisa que é muito importante, que é o viés do suporte social. Ou seja, o estresse é muito uma relação entre demanda e controle. Mas tem o suporte social, que é o suporte de quem está trabalhando com você, quem mora com você, que você fala assim: olha, eu estou aqui. Né? Isso já ajuda, isso já diminui o suporte, aumenta o suporte e diminui a percepção do estresse. Ajuda demais. Tiago Pereira, de Vila Capixaba, Cariacica: percebi que um amigo vem apresentando sinais de depressão. Ele está sempre reclamando do trabalho, anda bem triste. Como é que eu posso ajudar esse amigo sem invadir a privacidade dele? Obrigada pela participação, Tiago. Então, sendo amigo, ele pode ser um pouco mais assim... próximo, né, do que o chefe. Né? Então, aí ele já pode, sim, conforme a intimidade dele, sugerir coisas conforme a experiência dele. Você não acha que vale a pena você procurar um profissional dessa área, talvez começando com um psicólogo, ou mesmo chamar para conversar, ver o que ele já está fazendo? Então, eu acho que aí sim ele já pode ser um pouco mais assim, objetivo, né? Mais, assim, e chegar junto, porque às vezes o amigo está mesmo perdido. Está precisando de alguém que ajuda, está no momento que está tudo enfumaçado, ele precisa de um farol, precisa de um ponto para se apoiar e começar a se recuperar, né? E os amigos são muito importantes, porque às vezes a própria família, como você falou, a pessoa tem vergonha ou não tem essa abertura. Um amigo pode ser uma saída boa, porque tem aquela intimidade, tem aquela abertura. Ele não tem aquela... Está num ponto neutro que a gente fala, né? O amigo tem uma neutralidade aí que permite que ele se abra e permita que ele receba, né, a sugestão melhor, né? Bacana. Juliano Costa, de Serra Sede: um conhecido tem bebido bastante, praticamente todos os dias, ao sair do trabalho. Olha só que sinal importante. Ele está sempre reclamando que o dia foi puxado. Isso pode ser um sinal? Bebida está descontando em alguma coisa, né? Exato. A gente sempre usa algum recurso para aliviar a ansiedade, né? E, infelizmente, esses recursos mais socialmente aceitos, comer, beber, eles são mais disponíveis e, sim, temporariamente vão aliviar, mas só que eles podem gerar outros problemas, sobretudo no caso da bebida, Nossa, né? A curto prazo. Porque se a pessoa for sensível àquela bebida, ela pode muito bem desenvolver uma dependência também, que seria um outro problema. Mas o fato em si de estar precisando de um recurso, e principalmente quando a pessoa fala assim: estou sentindo falta de um indicativo. Você, por que você está sentindo falta de? Né? Então, tem alguma coisa ali que está incomodando e aquele recurso vai ser usado, só que aquele recurso não vai ajudar. Não, só vai atrapalhar. Então, é um indicativo importante, né? De estar todo dia precisando de beber para aliviar um dia puxado, uma ansiedade, mais ou menos isso que ele deve estar querendo dizer, né? É mais um amigo aí que tem a missão importante de tentar estender de a mão alertar. e ajudar. E de é alertar. difícil esse papel desse amigo aí, porque abrir mão desse recurso não é fácil. Não é fácil, pois é. Maria Conceição da Serra, obrigada pela participação, Maria. Minha filha anda estressada, cansada, vive reclamando de tudo. Como é que eu posso ajudar minha filha? Sempre falo com ela para sair do trabalho, mas ela não recebe bem esse conselho. A mãe orienta a sair do trabalho. Então,
Por que não recebe bem esse conselho? Porque não é exatamente um ponto neutro ali. Às vezes ela precisa de alguém, de ouvir alguém ou de procurar alguém em saúde para se sentir realmente acolhida num lugar neutro e aí poder pensar sobre o que faz ela estar se sentindo assim. É o trabalho? É a casa? É outra coisa? Né? E aí sim tomar uma boa decisão. Né? Mas o fato dela estar o tempo todo estressada, como se estivesse sempre em perigo, mostra que ela está extremamente ansiosa. Né? Agora, o porquê, aí às vezes a resposta nem a pessoa tem, precisa conversar. Eu falo que é igual a panela de pressão, não adianta tentar abrir, você tem que soltar a fumacinha. Tem que conversar aos poucos para então ficar claro e poder falar, entender o que está acontecendo. Doutor Valber, nosso tempo está acabando, mas eu acho que antes da gente encerrar, uma orientação para quem precisou se afastar do trabalho e está aí já às vésperas de voltar. Muitas vezes esse retorno causa uma ansiedade também. Qual que é a dica para essa pessoa? A primeira, assim, não tentar bancar mais do que ela realmente acha que tem condição. Ela se afastou do trabalho, mas ainda está longe de estar boa. Então, talvez será que é o caso de continuar um tempo assim? Então, não se furtar a essa avaliação, mas eu não sei dizer. Então, procura alguém que possa te ajudar a mensurar isso aí. E sim, estou bem melhorado, não estou 100%, mas eu quero tentar. É muito legal. Então, assim, isso é muito subjetivo. Às vezes o trabalho pode ser um fator de adoecimento, mas ele pode ser um fator de melhora. Então, tem muitas pessoas que, mas meu trabalho me ajuda, eu me sinto bem, eu me sinto produtivo, eu tenho meus amigos, eu coloco meu pensamento numa outra coisa. Então, nesse caso, sim, pode até ser muito bom que ela volte. Então, é muito subjetivo e é importante a pessoa respeitar os próprios limites, não ultrapassar. Perfeito. Doutor Valber Dias, psiquiatra, dando uma aula aqui. Tenho certeza que você aí de casa se identificou. Obrigada pela conversa, pela entrevista. Valeu. Até a próxima. Até.